Olá, pessoal. Hoje vamos com mais uma mensagem do livro Café com Deus Pai, do Júnior Rostirola. E hoje a gente vai falar sobre vida vitoriosa. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 2, versículo 3. Quando o ser humano nasce em decorrência da desobediência inicial que tirou os nossos primeiros pais do Jardim do Éden, ele já está preso ao pecado. Assim ele cresce já dependente da carne e inclinado ao erro. Por mais que lute contra o pecado, jamais terá força sozinho para vencer e se ver livre de uma vida de erros, pois isso não que todos nós não fôssemos consumidos e afogados por um mar de erros. Somos amorosos. O Pai enviou Cristo, nosso Salvador, para que pudéssemos ter redenção e perdão em nossos pecados. Muitas vezes a gente fica escravizado pelo pecado, né? Aquele pecado que vicia, que se torna um vício, que se torna um hábito, que acaba nos prejudicando. Então, para ter uma vida vitoriosa, o primeiro passo é você acabar com esse pecado que te escraviza, né? Se ver livre. E sozinho você não vai conseguir. Você só irá conseguir se ver livre dele com Jesus, junto com Jesus, né? Com o poder que Jesus vai lhe dar para conseguir se ver livre desse vício, desse pecado que está te consumindo e te impedindo de ter uma vida vitoriosa. Em Jesus, pela graça, mediante a fé, você tem as chaves da vida vitoriosa, pois nele você foi gerado e tem poder para vencer. Mas, para isso, a sua fé precisa crescer. Ao receber e aplicar a palavra de Deus ao seu coração, então liberte-se do espírito escravizante do medo, porque sem a fé em Jesus somos todos escravos do medo e da morte. Aqui, né? Falando mais uma vez sobre o medo também, né? Não só aquele hábito, mas às vezes o medo nos escraviza. Às vezes a gente tem tanto medo de lutar pelos nossos objetivos, porque a gente acha que a gente não é capaz. Então tem uma crença de incapacidade que não deixa a gente seguir em frente. Que às vezes o que nos limita é nossa mente, é o que a nossa mente diz para a gente não seguir em frente, porque a gente não é capaz, então a gente nem tenta, por medo também, né? Medo de não conseguir, medo de não de fracassar, sem ao menos tentar, sendo que às vezes o fracasso ele te ensina algo, né? Te ensina a como você não errar novamente naquele fracasso. Fracassar novamente é a mesma coisa, né? Você é fruto daquilo que se alimenta. Se a sua vida com Deus tem sido negligenciada, com certeza as obras da carne prevalecerão. Mas se tem dedicado um tempo de intimidade com o Pai, certamente está alinhado ao coração dele. E os frutos que sua vida produz são os do Espírito. Que tem assim, o fruto que a gente produz pode ser frutos da carne, do pecado, ou de algum mal, né? Ou frutos do espírito, são coisas boas, né? A melhor forma de desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras, é conversando com Ele por meio da oração. Este devocional é uma ótima forma de iniciar este tempo. Lembre-se que ler diariamente os textos indicados para a leitura bíblica também sempre finalizar esse tempo com uma oração com Cristo. Você pode até passar por momentos assustadores, mas não deixe paralisar pelo medo, né? Acho que em momentos difíceis todo mundo passa e às vezes a gente fica paralisado, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica desnorteado, né? E aí acontece o desespero, o medo e
A gente não pode deixar o medo tomar conta, né? A gente tem que lembrar que tem um Deus que deu sua vida por nós para nos salvar, para que a gente vença esse medo, para que a gente tenha vida, vida em abundância. Então a gente tem que pensar nisso, que a gente crê em um Deus do impossível, mediante a situação que você está vivendo. Amém?